Olha, de qualquer maneira, eu sempre procurei me tratar, isso eu sempre tive essa preocupação. Mas, o que acontecia? A minha vida começou realmente, depois que eu comecei o tratamento com ele melhorou em vários aspectos, seja uma questão emocional, seja, porque não só a questão da acupuntura, mas também o resto, vamos dizer assim, o pacote de tratamento que o Sakai oferece. Porque não é só a acupuntura, é a questão também da cura pelos alimentos, a questão da dieta do biotipo, né? Isso tudo, nesse conjunto todo, melhorou assim de uma forma fantástica. Porque desde que eu comecei com ele em 2016, né, ele, no caso, ele viu qual era o meu biotipo, sou frango, e ele falou, olha, você faz o seguinte, você faz essa dieta 90 dias, você evita certos alimentos, trabalha, dá preferência aos outros, né, então uma série de... E eu fiz esse tratamento, e aí já houve uma melhora assim fantástica. Uma das coisas, por exemplo, era a forma errada como eu tomava, por exemplo, o café da manhã. Né? Durante anos eu tive sempre o hábito de tomar Nescau, comer pão com manteiga, pão com presunto, essa coisa. E com o tempo, né, antes de começar esse tratamento, eu comecei a sentir assim, que a digestão não estava fazendo bem. Eu me sentia já como se fosse uma digestão pesada. E a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, né, seja, né, o detox, que eu tomo já desde há 7 anos que eu tomo esse detox, mais o resto dos alimentos, né, e assim houve uma melhora fantástica para mim, né, seja na parte física, seja na parte mental e também na parte espiritual. E no caso, a acupuntura, o que ela veio ajudar? Ela faz o tratamento, a questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio energético, equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Então, por isso que eu continuo fazendo esses anos todos, né? Isso é como uma manutenção. Cada semana que chega aqui o Sakai vem e dá aquela equilibrada, seja muitas vezes para aumentar a energia que eu preciso, ou muitas vezes a minha energia está muito alta, ele abaixa, enfim. Então ele faz esse equilíbrio, né, em relação a isso. Justamente, eu fiz justamente para poder... Porque assim, eu já conheci a acupuntura porque minha avó, ela na década de 70, 80, ela fazia, né? E ela sempre se sentiu muito bem com relação a isso. Só que quando eu vim para Rondônia não havia ainda muita opção, né? Eu não conhecia. E aí quando surgiu a oportunidade, eu quis fazer justamente porque eu sabia que a acupuntura ela ajuda, como é uma ciência milenar, ela ajuda justamente a você trabalhar com os órgãos, com a sua energia, com isso tudo. E de uma forma para você ter uma qualidade de vida. Realmente, justamente funciona para isso mesmo. Você investir na saúde, na saúde que eu falo, física, mental, espiritual. Como um todo, né? Como um todo, justamente. Olha, hoje é assim, eu já tive um período que eu tive um grande desafio na vida e eu vinha realmente assim, emocionalmente muito abalado. E na sessão aqui é um trabalho fantástico, porque justamente ajudava a me equilibrar. Só que, juntamente com isso, para ter um sucesso, você precisa fazer a sua parte. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas vêm aqui, recebem o tratamento no momento, ficam equilibradas, saem aqui bem. Mas só que elas não dão continuidade ao trabalho. Porque você tem que fazer a sua parte. Ou seja, qual é a sua parte? Você procurar ter atividades positivas, atividades físicas positivas. A questão da alimentação é importantíssima, porque um dos grandes males que as pessoas sofrem é justamente uma alimentação inadequada, né? E então o trabalho de parceria é fantástico. Por quê? Porque eu faço a minha parte. Então quando eu venho hoje aqui, eu na realidade, se eu quisesse, eu não precisaria mais fazer assim como tratamento de doença, mas eu faço como tratamento de saúde para poder manter, porque a prevenção é a melhor coisa. Então,
Eu falo sempre o seguinte, toda vez que eu saio daqui, eu saio renovado. Sempre. Sempre vai ser uma experiência fantástica aqui. Né? O Sakai, ele já tentou me expulsar, né? Mas eu falei, não, eu quero continuar. Justamente porque, graças a Deus, né? Graças à vida, eu tenho essa oportunidade, né? E eu sou muito grato de poder investir nessa parte. Né? Nessa questão da prevenção, da qualidade de vida, porque isso aí eu considero o maior patrimônio que a pessoa pode ter na vida, é realmente a sua qualidade de vida. Porque saúde, a partir do momento que, olha, você estando bem de saúde, você resolve 99,99% dos seus desafios da vida. O resto, você consegue assim encarar. E a grande questão, quando você está bem, como um todo, fisicamente, quando eu falo fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você consegue encarar de uma forma mais serena, mais tranquila os desafios da vida. Porque, na verdade, o que acontece? Não é o que se apresenta na sua vida é importante, mas o que é mais importante é como você vai lidar com aquela situação. Se você estiver tranquilo, sereno, com a mente tranquila, olha, você consegue encarar com muito mais facilidade do que se você está totalmente desequilibrado. Né? É isso. Ele fez tratamento, seja da acupuntura, seja com cristais, seja com cromoterapia, com aromaterapia, né? E é o interessante que essa parceria, cada vez que ele meditação, então cada vez que aparece alguma coisa positiva, ele oferece a mim, eu faço, como da mesma forma, como eu tenho alguma coisa nova, alguma coisa interessante, também eu passo para ele. Hoje é mais uma troca de experiências, lógico que dele muito mais, né? Porque ele está dentro da área, eu sou mais um curioso. Né? Então muitas vezes eu vejo uma coisa boa, aí eu passo para ele, a gente vê, olha, isso aqui é maravilhoso, então eu já praticamente o que ele inventa aqui, eu tô dentro, eu falo, para saúde, é isso aí a gente faz, né? Então a questão até a questão de tratamento com plantas também, fitoterápico, né? A gente trabalha muito com essa parte. Então, uma das coisas justamente foi a questão até da própria questão da própria digestão, como eu falei, né, no primeiro momento. Durante anos eu sempre tomei um café da manhã daquela forma que eu fui ensinado, que foi passado. Só que quando chegou um certo momento da idade, vamos dizer, a natureza começa a cobrar. Então, o que aconteceu? Eu tomava meu café da manhã, mas eu ia para o trabalho e me sentia sempre com o estômago pesado, a digestão pesada, essa coisa toda. A partir do momento em que eu comecei a fazer dieta, foi assim, uma coisa fantástica. Hoje a minha digestão é maravilhosa, o intestino funciona normalmente, eu sinto mais disposição, eu fico muito pouco doente. Muito pouco, mas olha, a última vez que eu me recordo assim que eu fiquei de cama, depois de trabalhar, foi em 2009, tá? Para você ter uma ideia. 2009, assim, de não poder trabalhar, porque quando eu tive dengue, tá? Enfim, mas assim, até então, se eu tenho alguma coisa, é muito rápido. É coisa assim, sabe, de 2 dias ela já se resolve. Por quê? Justamente. Por exemplo, eu tinha antes, no meu caso, o meu biotipo, eu não posso comer muito fruta cítrica, né? E eu sempre gostei muito de abacaxi, tangerina, essa coisa toda. Na época em que eu comia à vontade isso, que achava que estava fazendo bem, eu tinha muito problema de baixa imunidade. Então, por exemplo, eu acabava tendo herpes. Era muito comum eu ter herpes. Há anos que eu não sei mais que isso. Por quê? Porque hoje eu como, sim, mas com restrição. Não é que eu não tenha nada, eu posso comer de tudo, mas eu já sei, aquilo que não vai me fazer muito bem, com o tempo, eu evito. Então, por exemplo, carne vermelha, eu como muito pouco hoje carne vermelha, porque no meu biotipo é melhor frango, peixe, camarão, então é assim. Outra coisa, eu aboli algumas coisas, açúcar, praticamente açúcar eu aboli da minha vida. Né? Lógico que quando tem um aniversário, tem um bolo, tem uma coisa eu como, mas assim, a quantidade de açúcar que eu hoje faço uso é mínimo do mínimo, então o próprio organismo absorve. Né?
Por exemplo, refrigerante. Refrigerante eu já, há muitos anos, eu era viciado em refrigerante, eu adorava refrigerante. Eu parei e foi assim, melhorou muito a minha vida por causa dessa questão. Já tomo refrigerante desde 2020, já tem 3 anos, já vai fazer que eu parei, totalmente não faço nem questão, não tenho vontade de nada. Então, é essa questão se você seguindo essa dieta do biotipo, né, tendo a disciplina, tendo a perseverança, gente, o resultado é fantástico. Né? Melhora a pele, melhora o intestino, melhora a disposição. É a questão que é muito importante quando você chega a uma certa idade, questão óssea, né? Que é muito importante, né? Você evitar ter osteoporose, enfim, aquelas doenças que são comuns na idade, questão de, por exemplo, colesterol, triglicerídeos, que mais? Cardíaco. Eu não tenho nada disso. Não tenho nada. Lógico que além da acupuntura eu faço outras atividades também, atividade física e tal, faço, né, pilates e mais na academia, essa coisa toda. Então isso tudo, o conjunto como um todo ajuda muito. Mas a questão da alimentação é fundamental. Não, nenhum, nada. Isso aí justamente quando você está abalado emocionalmente, o que acontece? A acupuntura, como ela vai trabalhar com os pontos energéticos, então não é que é um efeito colateral, ela vai atuar. Então, por exemplo, teve sessão aqui que eu me tremia todo. Mas era em função da questão emocional, mas saía daqui zerado. Eu nunca tive realmente problema de efeito colateral, nada. Realmente, eu sempre tive muita confiança, porque a medicina oriental ela é fantástica. Ela não tem efeito colateral. Pelo menos para mim, nunca aconteceu isso. Né? Assim, tem vezes aqui que eu saía muito zen. Realmente, como eu falo, num período de maior desafio, que eu realmente estava desequilibrado, um problema emocional muito forte. Então aqui, quando saía, vamos dizer assim, ajudava para você poder ter forças para poder lutar, né, para na outra semana seguinte você ter aquele progresso, né? O Sakai é testemunho, ele sabe muito bem que chegou um ponto que, como eu sou muito disciplinado, sou muito perseverante, né? Eu me dedico muito a essa parte e eu queria justamente falar, olha, eu tenho que focar na saúde, eu tenho que focar no meu melhor, né? No meu desenvolvimento. Então, e foi trabalhando, então realmente senti a diferença. Hoje é muito sutil, é muito interessante, mas tem vezes que chega um ponto que eu falo até pro Sakai, hoje, olha, pode me botar azeite, porque eu vou para casa dormir. Olha, não me bota muito azeite não, porque eu tenho que sair, eu preciso de energia agora. Então é um tratamento muito interessante. E ele já sabe, né? No meu caso, né? Que é muitos anos, ele já sabe, não, hoje você está meio acelerado, deixa eu baixar um pouquinho a energia. Não, hoje você precisa de uma energia um pouquinho maior, então eu vou subir. Então, já faz aquela assim, é o check-up, a manutenção semanal, no caso que eu faço, né? É justamente positivo, justamente em função disso, porque foram vários, além da acupuntura, né, tem a questão do tratamento com cristais, com aromaterapia, com cromoterapia, meditação. Nós fizemos um período aí bem extenso, né, de 1 ano mais ou menos, de meditação. E a diferença é justamente essa. Você consegue, como eu falei, você consegue chegar a um nível que você fica tranquilo, sereno, né? A questão também da alimentação, né? Então você fica assim numa situação muito confortável, muito tranquila. Então o resultado é altamente positivo. É só a pessoa, eu falo assim para todo mundo, gente, e eu já falei com alguns amigos e tudo, eu falo, vai lá, se trata, mas segue. Porque não adianta, se você não fizer a sua parte, não adianta, né? Você pode fazer 10, 20 sessões, mas se você não fizer, o seu esforço, o seu lado, vai ser paliativo. Você vai chegar aqui, vai ter uma melhora, mas você passa uma semana sem vir. Se nessa semana se você não fizer nada, você vai chegar aqui de novo com a autoestima baixa, vai estar realmente com
problemas, seja de saúde, seja mental, enfim. 11. Com certeza 11. Ou eu não diria nem 11, eu diria 100. Eu não diria nem de 0 a 10, não 100. Eu recomendo para todo mundo. Teve um outro também amigo que fez mais. É aquela questão que eu passo sempre para todo mundo. Foi o mesmo caso. Ele não conseguiu fazer a parte dele. Entendeu? Porque tem que fazer a sua parte, não tem jeito. Né? Porque você precisa de mudança de hábitos, mudança de postura, mudança da mente, né? Para você poder ter o resultado. Né? Só que não conseguiu, então acaba achando que o tratamento não é eficaz. Porque é muito comum isso, as pessoas acham que a responsabilidade é toda do profissional. Ele que vai mudar. Não, ele dá os meios para você mudar, mas quem muda é você. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Isso em qualquer coisa, em qualquer área da vida, mas principalmente quando você trata de você mesmo. Né? Justamente para você poder, por que eu recomendo? Justamente para você atingir esse nível de equilíbrio, aprender a se reeducar. A reeducar, não digo assim, questão seja de alimentação, seja de hábitos, seja da maneira de ver a vida, da maneira como você pode encarar os desafios da vida. Por isso que eu recomendo sempre, quando eu vejo alguém desequilibrado, vai lá, eu falo, olha, vai lá que você vai, pelo menos no primeiro tratamento, na primeira sessão, você já vai se sentir bem. Aí o resto é contigo.